paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar a respeito de feitiçaria. Eu tô com uma recha de sol aqui no meu rosto, eu acho que ele tá vindo do chão, tá vindo do piso. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre feitiçaria, né? Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque esta noite eu tive um sonho, né? E Deus me mostrava algo através desse sonho. E eu vou estar explicando também através dessas experiências, né? Que não é a primeira vez, eu vou estar explicando a respeito. Eu me chamo Geni, este é o canal Diferenciando o Joio do Trigo. Já tem um tempo que eu não tenho postado vídeo nesse canal por causa da minha voz. Eu gravei um vídeo, né? Já tem tempo e eu ainda não melhorei, né? Não melhorei. Eu fiz exercício ainda antes de começar o vídeo, eu fiz exercício para melhorar, para que eu pudesse falar, porque tem hora que a minha voz não sai, eu só cochicho. Tá? Então, ainda assim, fazendo exercício, ele ajuda a melhorar para que eu possa falar. Então, esta noite, então, eu vou contar, né, do começo, como que tem acontecido uns projetos que eu e meu esposo nós estamos tendo aqui em casa, e tentando executar, né, esse projeto que nós projetamos através de um sonho que eu tive. Por quê? Muitas vezes eu tive já vários sonhos que eram revelação. E eu sei quando é um sonho qualquer e quando é uma revelação, né? Eu consigo saber. E eu tive revelação desde que eu me tornei evangélica, né? Eu pedia para que Deus falasse comigo, porque antes de eu servir a Deus, o inimigo falava comigo, né? E era terrível, né? Eu sofria muito. E eu já contei, já tenho esse testemunho aqui. Se os irmãos quiserem ver, pode voltar aí, procurar. Tem duas partes, né, do testemunho que eu testemunhei. E ali eu pedia para que Deus falasse comigo, né? Eu falava, Senhor, se o inimigo teve poder de falar comigo, agora eu sirvo ao Senhor. A partir do momento que eu passei a servir a Deus, né? Eu comecei a falar assim com Deus, Senhor, eu sirvo o Senhor hoje e eu creio que o Senhor é maior que o inimigo que falava comigo. Então eu quero que o Senhor fale comigo. E o Senhor falou muitas vezes, como eu falo contigo, até com mais clareza, né? Porque hoje eu não tô falando com clareza. Eu tô muito rouca. Todo inverno acontece isso comigo. É muito difícil o inverno que não acontece isso, sabe? A minha imunidade é muito, muito baixa. Mesmo que eu tome vitamina e tal, sempre acontece. Então, eu tive um sonho há uns 3 anos atrás que do lado da minha casa tinha uma árvore. De verdade eu não tenho, né? Na realidade eu não tenho esta árvore do lado da minha casa. Mas naquele sonho eu tinha uma árvore do lado da minha casa. Uma árvore que subia. A minha casa é de 2 pisos e ela subia para cima da minha casa. E aquela árvore, ela estava toda coberta de flores para frutificar, né? Era uma árvore de jabuticaba, né? Era uma jabuticabeira do lado da minha casa e ela subia para cima da minha casa e ela estava coberta. Eu não conseguia enxergar a casca do caule ali, dos galhos do próprio caule do tronco da árvore, porque ela estava toda coberta, ela estava branca de flores, toda florescida para frutificar, né? E neste mesmo sonho, de repente, uma pessoa chegava e dizia: Isso tem que ser meu, isso tem que ser meu, né? Isso é demônio de inveja, né? Que se levanta contra a gente quando Deus quer nos abençoar, quando o inimigo vê que Deus está nos abençoando, se levanta o demônio de inveja. E ali também ao mesmo tempo sumia tudo isso e eu passava a ver o meu instrumento de trabalho, porque eu ainda trabalhava naquela empresa onde eu falei aqui que eu trabalhava em outros vídeos. Eu ainda trabalhava naquela empresa, porque tem 1 ano que eu saí daquela empresa, né? E esse sonho aconteceu há 3 anos. Eu trabalhava naquela empresa e eu via o meu instrumento de trabalho se transformando em algo na minha casa, para mim trabalhar na minha casa. E
No mesmo tempo que eu tive esse sonho, ao mesmo tempo os dois juntos, né? Ele terminou, eu não acordei do sonho, ele terminou aquela parte que tinha árvore toda florida, e com aquela pessoa dizendo que tinha que ser dele, né? Aquela árvore tinha, aquele lugar ali tinha que ser dele, e ao mesmo tempo já tudo aquilo ali desapareceu e apareceu aquele meu instrumento de trabalho lá da empresa e se transformando em algo para mim trabalhar na minha casa. Então, eu eu e o meu marido começamos agora, né? Eu falando pro meu marido a respeito daquele sonho que eu tive naquele tempo, nós começamos a projetar para fazer algo aqui em casa ou fora daqui, né, também, para a gente trabalhar. Porque quando Deus mostra, você pode ir, você pode investir, que vai dar certo. Quando é de Deus, dá certo, né? E Deus já me mostrou muitas coisas, muitos sonhos que foram revelação de Deus. E tudo se cumpriu, tudo deu certo. Nós investimos e tudo deu certo, né? Às vezes teve uma vez que o meu marido dizia, não, eu não vou. Eu dizia para ele, você vai porque Deus mostrou, né? E ele foi porque Deus fez com que ele fosse, né? Então tudo através de Deus, tudo é pelejando, tudo é por Deus. Mas muitas das vezes nós precisamos fechar a nossa boca e não mostrar para ninguém, né? Para que não haja mais atrapalho ainda, porque o inimigo das nossas almas, ele tá todo momento atrapalhando as nossas vidas, e através de outras pessoas ficarem sabendo, ele causa mais atrapalho ainda, né? E o meu marido acabou, né, que fazendo com que muitas pessoas viesse ao conhecimento de muitas pessoas o nosso projeto, e está acontecendo mesmo muitos atrapalhos. E eu peço perdão aqui porque eu tenho que forçar para falar, eu tenho que forçar para soltar a voz. Então, aconteceu, né, que eu e o meu marido começamos a projetar tudo ali, e nesta noite eu tive um sonho, né, e já começou os atrapalhos, né, começou os atrapalhos, já tem um tempinho aí, e atrapalhando este nosso projeto. E nesta noite eu tive um sonho, outro sonho, né, este sonho era sobre macumbaria, né, era macumbaria. Mas macumbaria, como assim macumbaria? Eu vou explicar. Da forma que o meu marido transpareceu o que a gente estava fazendo para nós, muitas pessoas se levantaram contra nós, né? Teve até pessoas de autoridade do município que chegou e falou: por que você fez isso? Ficasse quieto, que tudo ia dar certo. E agora você está tendo grande problema, né? E nós estamos tendo mesmo grande problema. Estamos tendo muito problema, né? Muito empecilho, muito atrapalho. E nesta noite o sonho começou assim. Eu via um bicho feio que não existe aqui na face dessa terra. E esse bicho, ele era a causa do atrapalho. O atrapalho para que a gente não conseguisse fazer o que nós estamos projetando fazer, né? E, e depois disso, eu via, ele estava ali causando impedimento, sabe? Trancando tudo, para que a gente não consiga, trancando a gente de todos os lados para que a gente não consiga fazer. E depois disso, eu levantei e fui no banheiro, né? De madrugada, e eu voltei a dormir. Eu contei pro meu marido, né? Contei pro meu marido do sonho. Ele acordou quando eu levantei. Eu contei para ele ele não falou nada. E eu deitei e dormi de novo. Nisso que eu dormi de novo, eu sonhei de novo. E eu sonhei diferente. Eu sonhei, então, que a gente tinha perdido tudo que a gente tinha, né? Tinha perdido tudo que a gente tinha e a gente estava morando junto com outras pessoas, tendo que dividir espaço junto com outras pessoas. E nesse espaço também tinha animais, como se fosse, tinha só como se fosse uma cerca,
né, de arame farpado, e do outro lado ele era e tinha animais como boi, mas o chifre desses animais como boi, ele tinha a ponta mais pontuda que essa caneta, sabe? Era mais afiada aquela ponta. E ele tentava nos atingir de tudo, de todas as formas. Ele tentava nos atingir. E tentava atingir meu filho também, que é adolescente, que mora junto com a gente, né? E então, assim, é grande a fúria do inimigo. É grande a fúria do inimigo contra a gente, sabe? Eu até peço oração para aquele que tem fé de nos ajudar em oração. E eu falei, né? Eu orei, depois quando eu acordei, eu orei a Deus, pedi a Deus que Deus nos desse o livramento, né? Que Deus viesse pelejar por nós. E Deus, eu creio que Deus vai pelejar, porque Deus já nos mostra para que a gente venha orar, para Ele vir nos dar o livramento, né? O Senhor nos livra de todo o mal. Quando nós nos apegamos com o Senhor, quando o inimigo se investe contra nós, o Senhor nos mostra e nós nos apegamos com o Senhor e o Senhor vem nos dar o livramento, né? E o Senhor vem pelejar. Eu creio que Deus vai lançar por terra toda esta barreira que aquele ser estava fazendo de impedimento para que a gente não conseguisse fazer o que nós projetamos, né? O que nós projetamos em cima daquilo que Deus mostrou, né? Porque até eu comentei com meu marido, foi ontem ainda, eu estava conversando com ele, ele falou, não tá dando certo, não tá dando certo, nós estamos investindo e não tá dando certo. E eu falei para ele, todas as vezes que Deus mostrou, quando foi que Deus mostrou e não deu certo? Todas as vezes que Deus mostrou, nós tivemos luta para conseguir, mas depois da luta nós tivemos vitória, né? Todas as vezes. Então eu falei para ele, você tem dúvida? Eu não tenho dúvida porque Deus me mostrou. Então eu não tenho dúvida. Vai dar certo. Eu não tenho dúvida. Mas tem a luta, né? E nós vamos lutar e vamos vencer em nome de Jesus, né? E ali, irmãos, é muito complicado às vezes você dizer assim, tem a você teve um sonho, é macumbaria, sim. Eu tive esse sonho e eu sei porque Deus dá esclarecimento pra gente. Agora, se você sabe que é macumbaria, você sabe quem tá fazendo macumba, né? Eu sei, eu tenho ideia, né? Porque quem se revolta contra a gente, desculpa, irmãos, porque eu quis gravar esse vídeo porque faz muito tempo que eu não gravo, né? E por conta da minha voz tá assim, tá sofrido, né? Quem se investe contra, né? Quem é contra, você sabe quem é contra. Você sabe quem se investe contra, você sabe quem se levanta contra, você sabe quem impede contra, né? Até aquela pessoa ali, a autoridade do município falou, né? Por que vocês falaram? Por que vocês colocaram lá? Por que vocês deram a conhecer? Você deveria ter ficado quieto, ninguém poderia ficar sabendo, porque daí tudo ia dar certo, daria tudo certo, né? Mas Deus é quem peleja por nós. Deus é maior do que o invejoso, Deus é maior do que aquele que procura o mal contra nós, né? Eu quero falar aqui também neste vídeo, eu quero aproveitar esse vídeo, já que a gente está falando de parte espiritual. Eu quero falar aqui a respeito de uma irmã que eu comentei em um vídeo que uma irmã pediu para que eu gravasse um vídeo falando sobre quando a pessoa não tem mais o Espírito Santo de Deus. Então, quando a pessoa não tem mais o Espírito Santo de Deus, mosquito aqui, mosquito acho que dá dengue. Eu já tive dengue, né? E ele sentou aqui na minha mão e voou. Eu já fiquei assustada. Tenho que pegar minha raquete e ó nele. Minha raquete elétrica. Então, vamos voltar ao assunto, né? Quando uma pessoa pediu para me falar a respeito de quando uma pessoa não tem mais o Espírito Santo de Deus, perdeu o Espírito Santo de Deus.
perdeu o contato, né? Então, irmãos, eu tive uma experiência com uma pessoa que ele era pastor. Ele era pastor de uma igreja, não é da IPDA, tá bom? Não é da IPDA. Ele era pastor desta igreja, e ele começou a fazer muitas coisas erradas, né? E tanto ele quanto a família dele. Começou a família dele fazer coisas erradas e ele apoiar, né? Dando apoio para o zero da família dele. Eu olhando o mosquito. Mosquito da dengue. Ele começou a dar apoio, né? Para essa família, para essas pessoas da família dele. E ali começou a virar uma bola de neve, né? Começou a dar uma bola de neve, porque a gente não pode apoiar o errado, né? Você não pode apoiar o erro. E ele, como pastor, ele prejudicou a igreja, né? Ele prejudicou a igreja, e a igreja não nos pertence, não pertence ao pastor, ao dirigente da igreja, não pertence à igreja, pertence a Jesus. E ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus, tá? Ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus. E ele prejudicou a igreja, né? Ele acabou tocando na igreja. Não é a IPDA, tá bom, gente? Não é a IPDA. Esse pastor não era da IPDA, não. Era de uma outra igreja. Não é só a IPDA que é a igreja de Deus, tá? E aconteceu que essa pessoa começou a sofrer, né? Ele perdeu o cargo de pastor, ele se tornou colocaram ele ali numa outra função, mas ele ainda recebia o salário dele, né? Mas ele passou, ele perdeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus se afastou dele e ele começou, como diz aquele ditado, trocar os pés pelas mãos, né? Fazer tudo ao contrário do que e se prejudicar a si próprio. E primeiro de tudo ele pediu a conta do como se fosse um emprego que ele tivesse, né? Porque ele recebia um salário da igreja. Ele pediu a conta, ele se demitiu. Ele pediu a conta e ele foi procurar trabalho, né? Foi procurar trabalho. E ali ele começou, sabe? E ele começou a trabalhar também contra o ministério que ele estava trabalhando. Ele chamou a igreja no Ministério do Trabalho cobrando, tá? Cobrando alguma coisa ali. E essa pessoa começou a ficar muito atribulado, com a vida atribulada, com tudo atribulado. E começou a ter sonhos, e começou a ter visão, mas eram sonhos maléficos e era permissão de Deus, sabe? Porque o próprio Espírito Santo de Deus se afastou dele, ele sentia que o Espírito Santo de Deus se afastou dele e ele não queria dar o braço a torcer, de voltar atrás, pedir perdão, se humilhar. E um dia eu fui chamada, eu não quero me gloriar, Deus que me defenda a me gloriar, irmãos, porque é triste, eu choro de me lembrar, porque Deus me fez permitir ver o sofrimento daquela alma, sabe? A alma dele gemia e chorava. A alma dele chorava, a alma dele estava padecendo, sabe? E ele em vida ainda, e a alma dele padecendo. E ele sentia, né? Então Deus me livre de me gloriar, mas isso foi uma experiência que Deus me fez ter, né? Para que eu pudesse entender, primeiro eu entender, e também poder explicar para outras pessoas, né? Quando a pessoa sente a falta do Espírito Santo de Deus na sua vida, é terrível mesmo. Então a pessoa da família dele, a filha dele no caso, veio e me pediu ajuda, me pediu para mim orar. Jenny, vai lá orar pelo meu pai, né? E eu fui, e eu cheguei lá e eu falei para ele, né? Eu orei com ele, junto com ele, com a família dele, todo mundo em desespero. Ela falou: eu tenho medo de um dia o meu pai tirar a própria vida, né? Ninguém merece, né? Passar por isso. Só que a gente, né? A gente não quer, mas o inimigo da nossa alma tá ali todo momento, rugindo como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar. E ali estava, sabe, o inimigo da nossa alma em roda daquele irmão tentando tragar.
E eu falei, irmão, e assim, o próprio Deus permitiu, né, que eu sentisse o que ele estava sentindo, para que eu pudesse entender, né? E o próprio Deus falou comigo para mim falar com ele, falar, irmão, volta lá na igreja que você congregava, pede perdão e volta a congregar lá, né? Porque ele estava congregando em um outro lugar, que colocaram ele orar pelas pessoas, orar por imposição de mãos pelas pessoas que iam lá na igreja, porque na outra igreja ele tinha um cargo, porque lá ele era ele era pastor antigamente, então ele veio aqui, eu vou colocar ele aqui, eu vou dar um cargo para ele. Só que quando nós não temos nem para nós, como que nós vamos dar para o próximo? Entende? Por isso que a palavra ali diz, ficar em Jerusalém até que lá do alto sejas revestido do poder. Porque se você for revestido do poder, você pode chegar e orar por outra pessoa. Mas se você não está revestido do poder, não ore por outras pessoas. Não vai lá pôr a mão na outra pessoa e orar pelas outras pessoas. Porque você não sabe quanta legião de demônio tem naquelas vidas que você vai pôr a mão e vai orar. E isso pode se revoltar contra você, tá? Então foi uma experiência que eu tive com Deus, que Deus permitiu que eu tivesse essa experiência. Esse irmão voltou, ele saiu daquela igreja, ele voltou para a igreja antiga dele. Ele pediu perdão, ele falou que ele pediu perdão, né? Eu podia dizer para ele, fica congregando aqui com nós, né? Que a gente estava ali na IPDA. Então, não, mas eu falei para ele, vai lá para tua igreja, pede perdão, porque foi Deus falou assim, né? Pede perdão lá e vai congregar lá. E ele tá lá, irmãos, tá lá. Ele tá num cargo hoje em dia, ele tá dirigindo uma igreja hoje em dia. Mas eu não sei se esse irmão tá bem, sabe? Porque como ele era pastor há antes tempo e ele estava acostumado a ser pastor, todo lugar que ele ia, ele queria fazer a obra de Deus, ele queria, mas se não estar revestido, não dá. Nós temos que nos revestir para nós poder fazer, senão não dá para fazer, não dá, sabe? Como que você vai dar para o próximo aquilo que você não tem, né? Como os discípulos falaram para aquele coxo, né? Aquilo que nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, isso te damos. Levanta e anda, né? Então isso é poder de Deus. Isso que nós temos, nós te damos. Não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Então isso é poder de Deus. Esteja revestido do poder de Deus para que você possa estar dividindo com o teu próximo. Perdão. Tá complicado. Então, você tem que estar revestido para que você possa estar ali orando por outra pessoa, buscando por outra pessoa. Você tem que buscar por você. Você tem que orar por você. A minha ação nesse momento, né, é de estar buscando mais, se revestindo mais, né, para que eu possa, em nome de Jesus, repreender todo este mal que está nos atacando neste momento, né? Através desse sonho que eu tive nesta noite que passou. Então, tudo isso, né, está acontecendo. E então, a respeito do que eu falei, que uma irmã me mandou mensagem pedindo para que eu falasse a respeito de quando o Espírito Santo de Deus se afasta de uma pessoa. É terrível, irmãos, é terrível. A pessoa não tem paz na vida, não tem paz na alma. É terrível. É uma opressão maligna, não é uma depressão que você pode tratar, que o médico pode tratar, porque você está deprimido, porque você teve um acúmulo de estresse, tá? Não, é uma opressão maligna que oprime a alma da pessoa. E é terrível, sabe? A pessoa não ter paz. A pessoa não conseguir deitar e levantar em paz. É muito ruim mesmo. Então, este é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha gostado do vídeo, embora que eu não tô legal, né?
eu posso demorar ainda para poder gravar outros vídeos. Peço perdão, tá explicado por quê, né? Temos muito trabalho, né? O projeto tá assim, às vezes achando que não vai dar certo, mas vai dar em nome de Jesus, porque é Ele que falou, é Ele que está na frente. O demônio que se levantar vai cair por terra em nome de Jesus. Né? Então, esse é o projeto que Deus projetou para nós e nos mostrou há mais de 3 anos atrás. E é nisso que nós estamos trabalhando e nós vamos vencer em nome de Jesus. Sim, deveríamos de ter ficado quieto. O meu marido deveria de ter ficado quieto, né? Quietinho, no lugarzinho ali quietinho. E quando tivesse tudo pronto ali não ia ter muito impedimento, mas como ele se precipitou, né? Não se precipitou, ele mostrou que né, a gente estava projetando. Ele trouxe a conhecimento de todos, então nós tivemos pessoas tentando nos prejudicar, né? Tem pessoas sim tentando nos prejudicar. Por isso que essa pessoa de autoridade do município chegou a falar pra gente, né? Não deveria ter feito isso, você deveria ter ficado quietinho no seu canto, que tudo daria certo. Então, porque ele mostrou, essas pessoas se levantaram contra a gente e a gente tá sim passando por luta, sim tá passando por tribulação no momento, mas nós temos aquele que pode todas as coisas. Glória a Deus, nós temos o Senhor dos exércitos ao nosso favor, né? Graças a Deus, porque Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo que vai à nossa frente e Ele vai sim derrotar este mal e nós vamos sim ter vitória para a glória do Senhor. Eu me despeço então a todos com a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a todos e que todos tenham a convicção de estar na presença de Deus, a convicção de que Deus está pelejando por mim, que você tenha na tua vida também e você tenha a vitória das mãos do Senhor Jesus. Amém.